Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Uguenei Bisneto, aqui na Fundação RTU, que cuida da Rádio Universitária, TV Universitária e do podcast, com vários programas, várias atrações e sempre o convite para você visitar o campus, porque temos várias ocasiões e situações que você vai gostar. Assistir uma palestra, teatro, cinema, uma série de coisas e visitar a própria fundação, que ela está aberta ao público. Agradecer aos patrocinadores e, obviamente, a sua audiência. Pelo amor de Deus, não se esqueçam de entrar no YouTube, fazer inscrição, tocar o sininho e fazer um comentário lá, porque isso vai para o mundo inteiro, qualquer entrevista. E principalmente a de hoje, porque a de hoje é de um grande artista que nasceu em Uberaba, mas está residindo em Uberlândia, mas que morou muitos anos na Rússia. E os russos vão poder assistir essa entrevista. Então, a nossa audiência tem que estar lá em cima, hein, gente? Com vocês, o grande pianista Fernando Calisto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guinei. Muito obrigado pelo convite, né? Acho que, antes de tudo, é sempre um prazer enorme conversar contigo. Eu aprendo muito. E isso, para mim, aqui em Uberlândia é muito importante. Então, tenho certeza que vai ser uma horinha aí fantástica. Olha, Fernando, eu fico muito feliz desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de vê-lo no recital sobre Chopin, lá na sala Nininha Rocha, que eu tive acompanhado da Maria Célia. Maria Célia, um beijo para você. É uma grande amiga da nossa família e você tá assim, mais, me desculpe, Uberaba, mas ele já virou uberlandense. Então é muito bom isso e saber da sua admiração pela comunicação, pelas pessoas. E fora do ar, a gente estava comentando sobre essa sede do uberlandense com arte e cultura, né? Bom, eu queria até falar um pouquinho da Maria Célia, porque vai de encontro com o que eu acredito, né? Então, tem 4 anos que nós estamos morando aqui em Uberlândia, eu, minha esposa e meu filho, e eu sempre soube, mesmo antes de morar aqui, da importância real que ela tem para a cidade. Por que eu digo importância real? Porque tem pessoas que têm uma importância no nome, mas a Maria Célia, ela atendeu a comunidade inteira, tocava com todo mundo que precisava, produzia concertos. Ela é uma pessoa que fez muito e ainda faz muita coisa para Uberlândia. Então, assim que eu cheguei aqui, mesmo sem conhecê-la, eu a convidei para tomar um café na minha casa, conversamos, descobrimos, né? Eu já sabia também, mas assim, que tivemos o mesmo professor de piano. Então, quando eu morei em Uberaba, eu fui aluno do Silvio Robasi. E a Maria Célia também foi. Que legal! E de lá para cá, ela é uma das grandes apoiadoras dos projetos do Instituto Fernando Calisto. E eu também, sempre que posso, levo o nome dela com orgulho, porque essas pessoas fazem muito pela cidade e elas são muito necessárias. Eu até quero aproveitar a oportunidade e dar um alô para a secretária de Cultura, Mônica Debs, minha amiga, porque você precisa conhecer o Fernando Calisto e a gente fazer alguma coisa para esse instituto e para a música e para a arte, porque eu também trabalho no Teatro Municipal. Eu sou da área de RP, eu cuido da plateia, eu cuido do camarim, então tem o meu produtor, tem outras pessoas, nós somos 15 pessoas, mas a gente tem uma relação muito próxima com a Secretaria de Cultura. E você junto com ela, eu acho que vai ser tudo de bom, né? Não, na verdade a gente já se conhece. Já a série, né, no Nininha Rocha, esse ano inclusive, quem me convenceu a continuar foi a Mônica. Porque acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E eu tenho uma paixão muito grande pela arte, uma paixão real, e uma vez que eu moro em Uberlândia, eu sinto a necessidade de devolver, né, alguma coisa durante a minha estadia aqui para a cidade. E foi nesse momento que eu tive um encontro com a Mônica e que eu apresentei a proposta que a gente tivesse uma série de concertos mensais, né? Então, assim, mas a gente acredita que precisa se conhecer melhor. Então, seria ótimo aí também, né, pelo seu intermédio,
porque a gente se conhece, digamos que formalmente. E você conhece o Alexandre França também, que trabalha com ela? Não? Não, Tá vendo? Alexandre não. Então a gente vai precisar mesmo. Mônica, eu não cheguei tarde, não. Ele já te conhece, tudo bem, mas a gente vai ter que fazer uma coisa aí bem legal para Uberlândia, tá bom? Fernando, lá em Uberaba, como que era a criança, Fernando? Ou você já só nasceu lá e veio para cá? Isso. Vamos lá, então um pouquinho. A minha família, a família do meu pai, da minha mãe, né? Eles eram de Uberaba. Na verdade, meu pai nasceu em Monte Carmelo, minha mãe nasceu perto de Veríssimo, mas assim, vida toda em Uberaba. Meus tios, tanto do lado da parte do meu pai, da minha mãe, em Uberaba. E meu pai, na época, trabalhava na CEMIG e ele foi transferido para fazer cabeamento elétrico da CEMIG em Frutal. E as minhas irmãs tinham nascido em Uberaba, então eu acredito que a minha mãe, ela quis que eu nascesse também em Uberaba. Então, assim, de certa forma, Uberaba é mais um nome formal, onde eu nasci, mas eu fui criado em Frutal até os 14 anos. Depois Brasília, depois aí 7 anos de Rússia, depois mais uns 8 anos em Brasília, e sem nenhum contato em Uberlândia, eu tinha vontade, né, que o meu filho tivesse um pouco dessa criação mineira. Isso era muito importante para mim. A minha ligação com o esporte, que ele pudesse crescer numa cidade que tivesse um clube como o Praia Clube. Você joga vôlei? Jogo. Sou e apaixonado. Tem muitos amigos atletas também. Tenho muitos conhecidos, né? E assim, alguns bons amigos, né, que jogam vôlei profissionalmente. Então, assim, tá um pouco ligado com a nossa vinda para Uberlândia, essa ligação com o esporte. E as meninas do vôlei do Praia? Elas pois são fantásticas. Nos deram um orgulho enorme agora, né? Pois é. Isso. Os meninos também fizeram uma excelente temporada aí, sabe? Então, de parabéns, o projeto é novo, tem... com o CNPJ, talvez tenha mais tempo, mas agora Casa de Praia Clube vai para a terceira temporada agora. Né? Então, um projeto novo que terminou as 2 últimas Superligas em 3º lugar. A gente está falando de país. Né? Terceiro time do país. A minha mãe era carioca, eu tenho família no Rio. Quando o Praia Clube vai jogar com o time do Flamengo no Maracanãzinho, os meus tios cariocas torcem por Uberlândia. Legal, né? Isso é muito legal, é muito legal. Se a gente parar para pensar na representatividade, né, do voleibol de Uberlândia nacionalmente hoje, é uma coisa assim de muito orgulho mesmo. Até eu quero parabenizar o presidente do Praia Clube, meu amigo Paulo Henrique Nascimento e Silva, mais conhecido por Masmorra, e também o time do Praia Clube, porque, olha, vocês estão de parabéns. E além de pianista, tem aqui um jogador de vôlei também. Como que o piano... Não, piano não. Como que a música... Que música que você ouvia quando criança... e de que maneira que a música chegou até você e depois o piano? Vamos lá. Eu venho de uma família de educadores, tá? Meus pais eram professores da rede pública, lá em Frutal. Meu pai trabalhou muito tempo na CEMIG, mas depois ele deixou a CEMIG. E o principal é que meu pai ele era um apaixonado pelo saber. E isso fez muita diferença na nossa casa. Tanto eu quanto minhas irmãs crescemos em um ambiente cheio de livros, onde mesmo com as questões rudimentares de uma cidade do tamanho de Frutal, que ainda hoje é assim, vamos imaginar aí há 30, 35 anos atrás, né? Hoje tem 41. Então, mesmo com tudo isso, eu acho que meu pai conseguia criar uma realidade paralela dentro de casa. Uma realidade onde ele nos mostrava que o saber, o aprender era importante. Mas eu não tive contato com música até os meus 10, 11 anos. Só a música que o meu pai escutava, ele tocava um pouco de violão. Só aos 10 anos? Só aos 10 anos, na verdade 11. 11. E por uma história muito inusitada. Minha mãe foi buscar uma encomenda, um tecladinho de brinquedo desse tamanho, assim, sabe? Uma coisa... E eu era o filho caçula, né? Sou até hoje o filho caçula. E minha mãe comprou um igual, né? Para que eu tivesse. E eu comecei a tocar. Comprei uma revista numa banca de jornais e comecei... Você tá brincando? E falaram assim pro meu pai, olha, teu menino tem talento, precisa ir para uma escola. E aí eu acho que os planetas se alinharam porque tinha uma professora excelente em Frutal. Isso é muito importante. Eu também acredito nesse alinhamento aí. E aí sim, por conta do piano,
Depois, aos 14, eu voltei para Uberaba, porque essa professora de frutal, a professora Eliane Lacerda, que inclusive era muito exigente, eu brinco que a professora mais exigente que eu tive, foi no meu início, ela chegou para os meus pais e falou, tá viva? Tá viva. Manda um beijo para ela. Um beijo. A gente a chamava de tia Eliane, né? Mas assim, será que eu teria feito tudo o que eu fiz e que eu faço se não fosse a tia Eliane? Né? Meu pai sempre me ensinou essa questão da gratidão. Então, assim como eu falei da Maria Célia, o legado de quem realmente importa, né? E ela conversou com os meus pais que seria bom que eu tivesse aulas, então, com esse professor de Uberaba, o Silvio Robasi, um pianista também fantástico, que por algum motivo também tinha parado em Uberaba. Então é o que eu falo, são as coincidências que não são coincidências. São providências. Que cuidou muito bem de mim. Por teoria, eu teria só uma aula de piano por semana com ele no conservatório. Ele me dava muito mais do que isso. Ainda me deixava em casa. Minha irmã estava fazendo faculdade de odonto, eu morava com a minha irmã, mas eu tinha 14 anos na época. Então, assim, ele cuidou muito bem, ele me mostrou que ser pianista era possível. Entendi. Meu pai, da mesma forma. Meu pai sempre deixou claro que nada era impossível. E nada é por acaso também. E nada é por acaso. Né? O que tem que acontecer vem na nossa mão, né, Fernando? Exatamente. Não precisa ir procurar muito, não. A gente tem que, lógico, fazer um esforço, estudar, trabalhar, fazer por onde, porque esse plano superior aí vai ver e falar assim, opa, aquele ali eu vou colocar o dedo, né? Do que aquele que está de braço cruzado esperando a coisa acontecer, né? Eu acho que a gente tem que ser aberto para os sinais do mundo. O mundo dá muitos sinais. Ele dá muitos sinais. Eu falo isso para minha irmã, muito. O mundo dá muitos sinais. Nos sinais. O mundo dá muitos sinais. Ela foi professora de inglês e português aqui na UFO, e então a gente sempre se fala, e eu falo, Cláudia, pay attention with the signals. Sim. Porque é de 5 em 5 minutos, tem uma coisa aparecendo na frente da gente, Fernando. A pessoa fala, não, amanhã vai aparecer. Não, está aparecendo agora. O Guinei, tem uma questão sobre mim que muitas pessoas sabem, por isso eu posso falar aqui sem nenhum problema, mas talvez você não saiba, né? Eu nasci com um dom também, eu sou católico, mas assim, eu ajudo muita gente, muitas pessoas falam comigo, eu tenho digamos que uma capacidade de perceber esses sinais, o que algumas pessoas chamam de vidência, tá? Eu canalizo a maior parte disso para música, mas ajudo muitas pessoas assim que são próximas e que me pedem. Que lindo isso. E às vezes pessoas que eu não conheço. Por exemplo, estávamos agora na Bahia de férias, tinha um casal precisando, eu entendi rápido, comecei a dar os dados da vida deles e acabei dando lá uma consulta de 3 horas, mas fiquei muito feliz porque isso os ajudou. Mas enfim, eu disse isso porque o que eu queria falar? A oração e o entendimento dos sinais nos ajuda a entender a nossa função aqui na Terra. Isso é muito importante. Mas a gente precisa estar com os olhos abertos para entender os sinais. Então tem várias coisas na vida que vão se repetindo e quando a gente não entende de primeira, a situação vai ficando cada vez pior, mais difícil. Outros sinais, eles são muito mais claros. Alguns, quando você realmente precisa fazer uma tarefa, aí você é colocado. Mas a gente pode aproveitar desses momentos que a gente pode escolher um lado ou outro para entender os sinais. Isso torna a vida mais leve e, de certa forma, eu acho que todo mundo ficaria mais feliz se estivesse realizando aquela tarefa que é proposta para aquela pessoa. Que coisa linda, Fernando. Eu estou interessado em te ouvir mais em relação a isso, não aqui frente às câmeras, mas na minha casa ou na sua, não sei aonde, mas eu gosto muito. Eu passei por todas as religiões, mas eu não gosto de religião, eu tenho fé. Eu gosto de Deus, do Espírito Santo, do Filho, do Pai, e acreditar que existe uma coisa maior e que nos une e que nos leva. E eu sempre faço orações antes de sair de casa, antes de trabalhar, antes de acordar, dormir, porque sem a fé, sem Deus, a gente não vai andar, né? Não, não vai. E a gente tem que entender também que o mundo tem as suas regras. E agora, assim, eu falo muito que todo mundo está sendo testado no seu calcanhar de Aquiles. Então, eu
sou católico pela fé. Nasci católico, depois fui espírita, fui evangélico, fui espiritualista. Era toda essa questão, mas voltei para o catolicismo pela fé. E hoje eu não começo o meu dia, literalmente, antes de colocar o joelho no chão. E eu tenho uma imagem de Nossa Senhora que eu comprei aqui em Uberlândia, e eu acho que ela me escolheu, porque eram muitas iguais, assim, sabe? Mas eu olhei para a segunda lá e falei assim, é essa. Eu vou me dar de presente, né? Foi o sinal. Isso. E aí, acho que essas coisas, assim, eu gosto de deixar isso bem claro, porque uma coisa é a minha fé, a minha religião, né? Outra coisa é o dom que eu tenho e o dever que eu tenho com esse dom ou com essa sensibilidade. Mas eu acho que está muito ligado à música, né? Por ter passado muito tempo sozinho na infância. Também. Mas eu penso também, Fernando, porque a gente usa certas palavras que foram estigmatizadas, né? Primeiro que o brasileiro não tem o hábito da leitura e a interpretação de texto que tinha quando eu era criança não existe mais também. Então, com o advento da internet, o entendimento das coisas ficou muito difícil. Mas a gente fala a palavra missão, todo mundo acha que é em relação ao espiritismo. Mas não, a missão de vida, né? Que todos nós temos. E você tem uma, Sim, eu tenho outra, claro. E todo mundo tem uma missão. E já quando a gente vê que essa missão é nossa, a gente tem que colocar ela em prática. Sim. Não é? Sim. Aí tem muita coisa que entra em jogo. Mas resumindo, é isso que você falou, a gente precisa colocar em prática. Porque como é que você vai dar de ombro? Falar, eu sei que eu tenho esse dom, eu sei que... Mas não, gente, é uma bênção. Mas eu demorei a entender, sabe, assim, não é fácil. Demorei, depois, assim, entendi que isso existe desde a adolescência, mas demorei. Num primeiro momento eu demorei para entender e eu acho que eu canalizei as energias todas para a música, para o meu tempo com o piano. Mas chega uma hora que a gente, de certa forma, é cobrado a ajudar naquilo que é possível e naquilo que você veio para fazer. Uhum. Né? Olha, eu quero deixar claro para vocês que tem cortes dessa entrevista durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, em todas as minhas redes sociais, com o Coleb do Instituto Fernando Calixto, com o próprio Fernando e com outras pessoas que a gente acaba colocando, para que você tenha a possibilidade, essa fala dele em relação à fé, não deixa de ser já um corte para a internet. Então, a gente tem uma visualização incrível nesses cortes. É assim, quase 10 mil visualizações em cima de 1 minuto e meio. É uma coisa incrível, sabe? Mas esses cortes têm o objetivo de te levarem para o YouTube, né? Sabe o que eu acho muito legal hoje, assim, no mundo? É porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma coisa. Então, por exemplo, eu vim aqui hoje para falar da minha vida como pianista, meu trabalho como pianista, mas às vezes não é isso que eu vim fazer aqui. Não, mas às vezes não era para ser isso. É isso que a gente tem que entender que vem de cima. Que a gente está aqui para servir, que a gente vem para operar funções, que a gente vem para avisar, para ser uma conexão entre alguém que precisa de uma informação. Um instrumento. Um instrumento. E muitas vezes a gente está tão focado naquilo que a gente acredita que a gente precisa fazer que a gente não consegue entender verdadeiramente. Então, quando você se abre no dia a dia, você aproveita muito mais as oportunidades e também entende muito melhor aqui não é meu lugar. Uhum. Opa, entendi isso aqui, entendeu? Isso aqui não é para mim. Entendi. Então, é essa abertura que a gente precisa ter para o mundo. Eu queria completar dizendo que, desde o começo, já na minha tenra juventude, até na fase de criança, eu já trabalhava com moda e depois que a comunicação apareceu. Mas foi a comunicação que me deu a certeza de que eu sou um comunicador. E aquilo que eu retenho de entendimento, ensinamento para mim, eu represo aquilo. Então, quanto mais eu compartilho, mais eu aumento a minha sabedoria, mais eu ajudo as pessoas, mais eu estou no momento coletivo. Exatamente.
E isso, todo mundo tem que entender isso e colocar isso em prática, porque todo mundo ganha, né? Porque você está realizando a sua função. Exatamente. Entendo. Olha, eu quero até dizer em relação agora de uma maneira teórica, né? Antes de a gente passar para uma outra parte muito legal, que o Fernando Calisto, ele é doutor com excelência em piano performance pelo Conservatório Estatal em Rimsky-Korsakov. Exatamente. Em São Petersburgo, na Rússia. É o primeiro fundado no país e um dos mais tradicionais do mundo. Obteve também o título de mestre em piano pela mesma instituição, sendo contemplado em maio de 2010 com o diploma vermelho, honraria concedida apenas aos estudantes que alcançam nota máxima em todos os exames federais finais. Fernando, isso aqui já é uma coisa que te coloca no outro patamar. E também a outra coisa que eu quero dizer é a sua paixão por Rachmaninoff e Prokofiev. Primeiro que eu sou muito grato à vida. A gente estava falando aqui há pouco tempo sobre Frutal, uma cidade pequena. Quer dizer, aqui em Uberlândia, a gente já tem preconceito com Frutal. Então, assim, se eu pensar que eu estudei na mesma escola onde Tchaikovsky se formou, fiz prova final na mesma sala que Prokofiev também fez, entende? Então, muitas vezes quando eu falava sobre isso, eu pensava assim, será que isso não vai soar pedante? Será? Depois eu falei, não, é a minha história, a minha trajetória de vida, né? Eu lutei muito para conseguir isso. A gente pega, saindo de Frutal, não tem estrutura musical. Se não fosse a minha família, meu pai, minha mãe, eu brinco que assim, eu nunca soube se a gente era pobre ou rico. Obviamente, eu sabia que a gente não era rico e nem paupérrimo, porque não tinha essa questão de internet na época. As cidades menores tem 1, 2 restaurantes, entende? Então, assim, a vida, o cotidiano, era a mesma para todo mundo. Mas eu posso dizer que no seu caso foi aquele pequeno teclado que chegou para você? Foi aquele pequeno teclado. Não é? Chegou para mim. Mas o que eu falo, então, assim, como que eu não vou ter orgulho de ter estudado numa das principais instituições do mundo? Isso é fato, isso é documentado. A gente tem, assim, grandes expoentes. Assim, São Petersburgo é considerada a capital, algumas pessoas consideram do mundo, outros da Rússia, mas é onde Dostoiévski descreve seus personagens, suas cenas. Então, assim, quando você vai lá dentro, assim, você mergulha na fonte, não é nem você encosta na fonte, né? Da cultura. Isso, é um mergulho. Você não fica na superfície, não. Você vai lá no fundo. E para responder a tua pergunta, então, apaixonado que sou pela música russa, Rachmaninoff, Prokofiev, é muito diferente quando você tem um entendimento E você falou também do país, Tchaikovsky. Né? A questão de nostalgia, de melancolia, são sentimentos russos que dependem muito do tempo que o país existe. São coisas que não são criadas do dia para a noite. E sem esses sentimentos é muito difícil de entender a música russa, porque é uma mentalidade diferente, um jeito de pensar diferente. Então a construção do fraseado é diferente. Obviamente eu não estou falando que só russos conseguem tocar música russa, assim como não são só brasileiros que conseguem tocar música brasileira. Mas você estudar, pesquisar, poder mergulhar e viver as mesmas sensações e dores, porque estudar no Conservatório de São Petersburgo, todas as nossas provas são orais. A rigorosidade. Não é possível nem ficar sentado. Se um professor ele aparece a 30 metros num corredor, você já precisa se levantar. Mestres, né? Não são professores. Cada detalhe é diferente, entende? Então, assim, é um choque. É um choque cultural num primeiro momento. Fernando, voltando um pouquinho, como que surgiu a oportunidade de você ir para a Rússia? São coisas que estavam planejadas, né? Sim. Graças a Deus. Hoje eu entendo isso. Né? Mas na época... Não. Eu fiz a minha graduação na UNB, na Universidade de Brasília. E na UNB eu tive uma professora russa. Ela, naquela época, tinha se casado com um regente brasileiro que tinha estudado em São Petersburgo, mas depois eles se separaram e ela foi trabalhar na Universidade de Brasília. E ela me falava muito dessa questão da importância entre a geografia, o relevo, aqueles campos russos que você olha,
e você nem sabe onde está o horizonte, e o fraseado longo da música russa, principalmente a música russa romântica, né, do século XIX, Tchaikovsky, início do século XX, Rachmaninoff, e aquilo para mim era uma coisa assim. O que é essa tal de Rússia? Eu queria conhecer. Você já tinha já, né, no final da graduação, já. Eu nem tinha dimensão ainda dos pianistas russos, dos intérpretes também, de várias coisas que depois hoje eu admiro muito na Rússia, o respeito com o professor, né, com hierarquia. Mas então surgiu a oportunidade quando eu terminei a universidade, graças a um mecenas. Eu tenho um amigo muito próximo que foi patrocinador. Um dia ele brincou assim, você pode escolher qualquer escola do mundo, se você passar eu banco. E bancou. Quando eu passei na Rússia, né, o meu grande amigo Paulo Bilic, né, fundador da Rio Bravo, um banco de investimentos que fica ali em São Paulo, ele realmente, porque ele acreditava no desenvolvimento cultural do país. Olha que bacana, né? Que lindo isso. Você acreditar no desenvolvimento cultural do país e investir sem objetivamente não pensar em nada em troca. O Brasil precisa aprender isso. A gente tem que ter essa mentalidade. E isso tem muito nos Estados Unidos. Da gente fazer uns pelos outros. Isso aí eu acho legal. Exato. Sabe? Da gente pegar, por exemplo, assim... quantas pessoas gostariam de estudar, por exemplo, comigo ou no instituto, mas não tem condição de pagar? E eu dou algumas bolsas, mas também elas se esgotam, né? Lógico, é natural. Então, assim, se a gente tivesse empresários, mecenas, como eu tive, a gente poderia atender muito mais pessoas para, quem sabe, transformar a vida de alguém por meio da música. Perfeito. Olha, eu vou chamar o break comercial, mas antes do break comercial, eu quero que você explique o vídeo que a gente vai assistir nessa sala maravilhosa em São Petersburgo, e você toca um concerto que para mim é um dos mais belos do mundo, de Rachmaninoff, que é o Concerto para Piano número 2. Ele faz a gente levitar, né? É bem essa sensação, né? Bom, esse é o segundo grande motivo de orgulho com relação à Rússia. Primeiro é minha formação, meus estudos. Segundo é que agora eu estou regularmente sendo convidado pelo Teatro Mariinsky. Então, assim, eu já me apresentei em 3 salas diferentes do Teatro Mariinsky, com concerto solo, com concerto com orquestra. E para a gente ter uma dimensão, é onde foi estreado o Balé Quebra-Nozes. Primeira vez. Entende? De Tchaikovsky. Nossa, eu fico imaginando a vibe, a energia desse lugar, a atmosfera desse local. Então, assim, é uma alegria muito grande que eu pude, inclusive, tocar música russa no santuário da cultura russa, né? Então esse vídeo mostra um pouquinho da minha última residência lá, quando eu passei uma semana, tive concerto solo, concerto com orquestra. Eles têm uma televisão própria e fizeram uma matéria comigo para falar um pouquinho sobre a música de Rachmaninoff e Prokofiev, e é isso que a gente vê nesse vídeo, então. Olha, antes da gente passar para o vídeo, pegando esse seu lado cheio de fé, e eu falei de levitar, né? A música nos eleva. A música clássica, ela é muito ligada a Deus. Eu não consigo desvincular uma coisa da outra. E todos esses compositores clássicos, eles surgiram no mundo uma época e não tiveram outros. Eu estou errado? Chopin, Beethoven, eu concordo. Mozart, Bach, concordo. Como os pintores também. Sim. Né? E escultores, Michelangelo, Leonardo da Vinci, por aí afora. Eu acho que hoje a gente tem outra linguagem. Inclusive no Brasil tem grandes compositores acadêmicos surgindo que a gente precisa conhecer melhor. Mas o meio proporcionava a existência desses gênios. Sim, assim como você falou, como aqueles. E como a gente vai estudar hoje, a gente não tem que ir lá estudar eles? Com certeza. Então, olha, as palavras, eu como jornalista, elas ajudam, mas a imagem e a música ajudam muito mais. Com vocês, Fernando Calisto, nesse vídeo maravilhoso.
collab que todos esperavam. TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas. Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. De volta com você na segunda e última parte desse bate-papo maravilhoso com o pianista Fernando Calisto, que a primeira vez que a gente se encontrou foi no recital da Nininha Rocha, no recital da Sala Nininha Rocha, e o meu preferido compositor, que é Chopin. Fala um pouquinho de Chopin. Olha, quando a gente pensa em piano, repertório para piano, história do piano, a gente não tem como não mencionar, em primeiro lugar, Chopin. Até mesmo porque Chopin só escreveu para piano. Ele tem outras coisas com piano, por exemplo, sonata para piano e violoncelo, 2 concertos para piano e orquestra, mas ele não tem uma única obra que não tenha piano. E praticamente 95% da obra dele é para piano. E o que a gente pode falar de alguém que conseguiu se expressar tão bem em gêneros tão variados, com valsas, mazurcas, baladas, poloneses, noturnos? Então, acho que se um pianista ele se dedicar a especializar em Chopin, ele tem aí trabalho para a vida inteira, vai sair da vida e ainda vai ficar devendo alguma coisa. Mas você é um virtuoso, e não só em Chopin, em outros compositores também. E eu poderia dizer que Chopin, o que me pega é o romantismo. Poderia, com certeza, um compositor romântico, né? Claro, é um compositor romântico, uma frase está corretíssima, né? Nasceu em 1810 Morreu tão jovem. Morreu muito jovem. 39 anos, ele tinha tanto para entregar, 49. Né? Mas deixou muito. Deixou demais. Isso, deixou muito. Em pouco tempo ele deixou muita sabe, coisa, assim, né? Muita coisa. E que bom que o nosso primeiro contato, né, foi com o seu compositor preferido. Porque se dizem que a primeira impressão é a que fica, é muito bom que tenha sido com Chopin, então. Não, olha, eu chorei, eu aplaudi, eu fiquei assim louco. E a segunda vez na sua casa, aquele recital Uma Petit Comité, que foi maravilhoso também, e que você sintetizou Chopin, né? Também foi maravilhoso. Então, assim, eu recebi 2 presentes seus sem você saber. Isso me deixa muito feliz, de verdade. O que eu acho muito legal a gente comentar, as pessoas que estão nos ouvindo estão assistindo uma história magnífica de um grande artista brasileiro com renome internacional, mas você tem objetivos aqui em Uberlândia, e objetivos didáticos, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, ele tem um Instituto Fernando Calisto. Eu quero que você fale sobre o Instituto Fernando Calisto, por favor. Bom, primeiro, que a educação ela verdadeiramente transforma. E eu me preocupo muito que hoje em dia a gente repete frases. Todo mundo fala isso, a gente precisa investir em educação e cultura, mas às vezes a gente não entende corretamente o que é investir, o que é educação, o que é cultura. Porque se a gente fala em educação, educação é o quê? É a escola? Ou é aquilo que está em casa? Ou é o que está no esporte? Ou é o que está na arte? Você está vendo como a história começa a ficar muito complexa? Então, eu sou brasileiro. Eu gosto de morar no Brasil. Atualmente, estou morando em Uberlândia. Então, eu preciso trabalhar para o meu país, para a minha cidade. Eu tenho muito senso de comunidade e da importância que isso tem. Se eu quiser
subir ao palco e tocar, por exemplo, essas obras e que as pessoas me entendam, eu preciso de programas educacionais. E essa é a minha luta. É engraçado que quando eu começo a falar sobre isso, eu fico até mais enfático. Porque, assim, o nosso instituto, ele tem, por exemplo, um curso de formação musical. Nem todo mundo quer aprender um instrumento, mas a pessoa ela pode querer ser alfabetizada musicalmente. Isso é diferente de apreciação musical. Então é um curso que condensa também a apreciação musical, o entendimento da linguagem musical, que te ensina a escutar e apreciar a arte, apreciar o belo. Então, essa visão educacional que a gente tem no Instituto, ela é muito importante para a gente. Então, isso funciona como uma grande família. Da visão educacional, a gente tem ali alunos que estão se preparando para concursos internacionais, alunos profissionais que estudam nas diversas universidades aí do país, que estudam comigo, né? Então, assim, a sede do Instituto é em Brasília, mas eu atendo aqui em Uberlândia também, teve ali na minha casa, eu tenho mais 3 pianos naquela casa em anexo, eu atendo muita gente online e eu tenho os meus assistentes que trabalham também. Então a gente pega desde uma faixa etária ali, na verdade a gente tem alunos que começaram conosco com 1 ano e meio. Uhum. Oficialmente a gente começa com 4 ou 5, mas dentro do Instituto a gente sabe que tem esse programa do piano precoce, que é quando a gente consegue fazer uma educação musical com calma. Obviamente só para os pais e mães que entendem isso e conseguem investir tempo, tá, nessa questão. E depois a gente tem uma grande parcela da população que quer aprender a tocar piano, mas não necessariamente ser um profissional, mas querem estudar com bons professores. E eu trato da forma como eu gostaria de ser tratado. Eu não gosto quando alguém coloca uma cruz em mim. E a gente tem resultados surpreendentes no Instituto. A gente tem alunos amadores nossos que tocam melhores do que alunos profissionais nossos. Estou pegando só os nossos mesmo, dentro da nossa cartela de alunos, sabe? Porque o amador, ele se apaixonou tanto, ele conseguiu organizar e eu dou a mesma orientação que eu cobro. Então, assim, aquilo que a gente quer ver no final, essa deve ser a metodologia educacional para qualquer coisa. A gente tem que colocar no início. Então, por exemplo, se você quer que um pianista seja virtuoso no final da vida dele, da carreira, desde o primeiro momento que ele coloca a mão no piano, ele precisa aprender a sentar corretamente, ficar livre, não ficar com a mão presa no meio do teclado, entender sobre cada coisa, pedal, tudo tem uma ciência. É um combo, né? É um combo. Dá problema nisso? Dá problema no profissionalismo. Foi por isso que eu criei o Instituto. Eu dava aula de piano na Universidade de Brasília. Entendi que os alunos que ali chegavam, em 4 anos, era impossível de torná-los pianistas concertistas, no sentido de capazes de tocar o repertório pianístico. Isso era muito triste, porque eles não eram os culpados. Entendeu? 4 anos é muito pouco. E muita coisa que não foi colocada corretamente não tem mais como consertar. Sim. E o que acontece? Não é só a questão técnica, é a questão da alma, do sentimento, de se entregar, de aprender a lidar com a frustração. O Guinei, você sabia que dá muito problema a criança prodígio, ela não é preparada emocionalmente, depois em determinado momento a roda gira, como a gente estava falando da vida, a vida traz os problemas e eles não sabem o que fazer, porque o professor, o mentor, não orientou corretamente. Perfeito. Então, acho que os alunos, eles sentem assim essa função de pai que eu tenho para todos, e eu trato todos os meus alunos da mesma forma. Então, é por isso que eu chamo de uma grande família. E aqui em Uberlândia, a gente quer fazer muito mais do que a gente faz. Que ótimo isso. Enquanto a gente estava conversando, no rodapé do vídeo está passando o contato para as pessoas que se interessarem em estar no Instituto, estar com você, te ligarem, entrarem em contato contigo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, porque o Conservatório Estadual, com todo respeito à dona Cora Pavan Caparelli, a secretária de Cultura, ele existe aqui em Uberlândia, é renomado nacionalmente, né? Mas agora nós temos um Instituto, Fernando Calixto, né? E assim, nós temos uma cidade, você vai saber me falar muito melhor do que isso, porque as pessoas, eu pesquisei bastante, me falam em 700 mil, tem gente que fala que isso é oficial, mas que a cidade está chegando perto de 1 milhão. É fato. Entendeu? Um conservatório é muito pouco. É pouco. E se a gente tivesse 3, 4 institutos como o meu, ainda seria pouco. O que eu posso dizer é que nós temos uma população flutuante, porque são várias cidades aqui ao nosso redor e que tem Uberlândia como capital do Triângulo.
Então, é muito estudante que vem aqui para a UFO, é muito estudante que vem para as outras universidades e muitas pessoas que vêm trabalhar aqui no fim de semana voltam para suas casas. Então, de segunda a sexta, chega a quase 1 milhão, sim. Entendi. E 850, 800 e alguma coisa, quase 900, fica fim de semana, porque as pessoas saíram. Mas na segunda volta todo mundo para cá. Então, você foi muito correto em cima disso. Então, e Uberlândia, assim, é uma cidade próspera. É uma cidade que tem o esporte de ponta. A gente precisa aliar o esporte de alto rendimento cresce? com a cultura. E o crescimento aqui? Que coisa absurda. É impressionante, né? Só que, e aí quando eu brinco assim, né? Como que tem tanta gente assim que quer mudar pra gente de São Paulo, empresários pra cá, né? Aí outro dia a pessoa olhou pra mim e falou: mas Fernando, mas não foi seu caso? Você tava lá em Brasília com a vida ótima, entendeu? E resolveu comprar uma casa aqui, se mudar pra cá com a família. Eu falei, são outras pessoas que pensam da mesma forma, né? Mas você sabe que tem uma coisa que comigo, quando eu vou fazer alguma coisa fora de Uberlândia, né? Aí, de você, de Uberlândia, as pessoas elas têm uma ideia que aqui, assim, ainda tem carroça, é uma cidade de fazenda, e nanã. Aí quando vem conhecer, leva um choque, porque vê o lado cosmopolita. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Fernando, que nem eu, outras pessoas que estão nos assistindo, eu sou um homem de 65 anos, e eu te perguntei fora do ar, mas eu vou perguntar no ar também, para todo mundo se sentir em casa. Eu tenho condição de aprender a tocar piano? Sabe como que eu te respondo? Por que você se privaria disso? Às vezes a gente só precisa da resposta certa. Exatamente. Entendeu? É o que eu sempre ensino para as pessoas. Às vezes eu uso muito assim o final, né? A psicologia trata muito isso, assim. Às vezes eu falo com um aluno, por exemplo, um aluno amador que estuda muito, eu falei, você não vai querer sair da vida sem tocar com orquestra, né? E começo a ajudá-lo a pensar assim. Você dá um incentivo e larga lá. Sim. A pessoa que vai ter que tomar atitude, né? Tomar uma atitude assim, porque às vezes fala, mas e se nem uma maestro, eu não sou profissional? Eu falei, você pode tocar com uma orquestra reduzida, você pode participar de competição, você pode, dependendo do seu, da sua condição financeira, inclusive contratar uma orquestra. Uhum. Mas o que eu deixo claro é que você não precisa sair da vida sem realizar seu sonho. Então, assim, por que alguém se privaria, pelo menos, de tentar aprender um instrumento? A convivência com o instrumento e já é que mágica. Eu amo, né? E já que você ama, e a família que vai vir por trás disso? O tanto de pessoa legal que vem. Então, esse concerto que você foi na minha casa, na verdade, eles começaram lá em Brasília. E em determinado momento a gente tinha mais pessoas na nossa casa lá em Brasília do que nas séries oficiais da cidade. Olha. Sabe? A gente tinha espaço para 60 pessoas, mas eu me lembro que na série Literatura do Piano, em 12 concertos, nós tivemos concerto com 80 pessoas. Porque tinha gente que falava assim, eu quero ir. E falava, não tem mais como, não tem espaço. Não, eu vou, nem que seja para ficar embaixo do piano. Legal, porque isso. formou-se uma família. Entendi. Uma família ao redor da arte. Dentro dessa questão da família, do petit comité, como eu disse anteriormente, por ser intimista e tudo mais, né? A gente fica próximo de você, a gente fica próximo do piano, que eu acho um instrumento maravilhoso. Para quem não sabe, é um instrumento de percussão, né? Porque as pessoas... Muita gente ainda tem essa confusão. O ato do martelo bater na corda, né? São cordas percutidas, é um instrumento de percussão, né? Tá aí. A minha dúvida e a minha curiosidade, você sabe que eu estou fazendo uma consulta aqui, né? Não é nem Imagina. Tocar de ouvido e saber ler partitura. Sabe que tocar de ouvido é super importante. Na Rússia, eles praticamente não concebem um músico profissional sem ouvido absoluto adquirido. É isso que a gente faz no instituto. Minha mãe falava do ouvido absoluto. Claro, entendeu? E se você não tiver um ouvido absoluto, isso é uma questão polêmica, mas existe uma memória musical. Mas você vai voltar aqui pra gente falar só sobre ouvido absoluto. Então, por exemplo, né? Eu penso no som do dó. Então, como que a gente faz? Até para você entender, né? Assim, dó. E aí eu falo, olha, esse é o som do besouro. Zzz, e a criança decora aquilo. Então, toda vez que ela escuta o dó, é o som do besouro. Quando está bem aprendido, a gente ensina o ré. Isso eu estou falando criança de 3, 4 anos. Mas... Essa metodologia... Para adulto, obviamente, também. Não, mas para essa criança aqui está sendo ótimo. Não, mas é porque assim, o que acontece?
Os músicos, como eu estava te falando, lá na ponta, muitos não têm o ouvido desenvolvido. E o músico, ele precisa... O ouvido é a imaginação, é o ouvido que controla tudo. A música em excelência não é você conseguir tocar as notas e nem mesmo acertar ou errar. Tem concerto que, mesmo com erros de notas, são muito melhores, entendeu? Então, é toda essa cultura e esse desenvolvimento integral do músico que precisa ser muito bem orientado e fundamentado. Perfeito. E a questão da partitura? A partitura, Ela é ela matemática? é liberdade. Ela não tem nada a ver com exatas? As pessoas gostam muito de comparar música com matemática. Eu não faço tanto essa comparação. Não, não, música, não é. A leitura da partitura. Ela é uma linguagem gráfica, né, que você tem que entender o código para decifrá-la. Mas por que eu te falei que é liberdade? Porque quando você tira de ouvido, você está baseando em uma referência auditiva. Concorda? Sim. Se você tira de um papel, não existe uma referência auditiva. Então, os dois jeitos são complementares e de forma nenhuma Então, tem que estar excludentes. junto. Com certeza. E nos músicos populares e nos músicos clássicos. Mas eu às vezes defendo que eu isso. estive tocando não tinha partitura. Como pianista, solista de carreira, sempre eu estudo com partitura e toco sem partitura, o repertório clássico. Como as notas estão inseridas no seu cérebro, é isso? Sim. Por exemplo, se eu pegar uma partitura agora e olhar, eu sei como ela soaria. A obra está... Sim. Porque a gente vê que o seu corpo sente... É uma coisa que não é só nas mãos, é um todo. Aí já é um processo que depende do grau de preparação, né? Você transcende, quanto tempo... né? Sim. Você transcende. Esse é um tema que eu não sei nem muito como responder, porque eu não sei se está ligado ao grau de preparação. Eu tive presente, estive fora do ou corpo. se está ligado àquelas outras questões, sim, né? Sim, eu mas acho que está ligado mais a essas outras questões. Desde criança, eu, assim, mais novo, uma pessoa com uma espiritualidade muito forte, depois de assistir um concerto meu, ainda lá em Frutal, ela veio e conversou comigo dessa questão da transcendência e de várias coisas que ela viu ali. Mas na época eu não tinha consciência também dessa minha capacidade de entender, de certa forma, o mundo sutil e ser um comunicador para ajudar as pessoas, porque não é adivinhação. Isso aí eu não faço. Como eu comunicador, eu posso te ajudar a dizer que é intuição, é um sexto sentido, é uma sensibilidade que a comunicação dá e que a música também dá. Sim, sim. Então, de certa forma, eu estou recebendo as lições que eu preciso em determinado momento. Em determinado momento eu sou ajudado, digamos assim. Perfeito. Mas essa transcendência, ela só vem quando o grau de preparação ele é muito, muito alto mesmo. E sabe como que é um grau de preparação muito alto? É você conseguir fechar os olhos e se imaginar tocando todo o repertório do início até o fim sem parar. Tem 4 formas de estudo que eu falo que isso aí ajuda a explicar muito, né? Você estuda com o instrumento e com a partitura, primeiro nível. Segundo nível, com o instrumento e sem a partitura. Terceiro nível, com a partitura e sem instrumento. E a quarta camada, o quarto nível, sem instrumento e sem partitura. Então, muitas vezes eu estou sozinho, eu estou no meu canto, no meu mundo, e às vezes, assim, quem convive próximo fala, mas ele não está estudando. Eu estou exatamente trabalhando tudo aquilo. Porque se eu conseguir passar tudo o que eu quero em termos mentais e emocionais, eu vou estar mais preparado para o concerto. Mas você então passa. Eu tenho que repetir tudo sem instrumento. Você passa. Entendeu? Sem instrumento. Aquele recital sobre Chopin que você para e explica cada obra e coloca a foto dele, aquilo é magnífico, aquilo é maravilhoso para quem entende música, para quem não entende, porque eu falo muito com a Mônica em relação a você colocar uma orquestra numa praça no domingo e você colocar tananana, talvez aquela pessoa mais humilde não saiba que seja Beethoven, mas ela já ouviu aquilo. Não é? E a música tem a sua própria linguagem que as palavras não conseguem expressar. A gente não consegue expressar tudo que a música pode com palavras. Não tem. É uma outra linguagem. É verdade. É um outro mundo.
A gente fala a mesma língua, você reparou, né? Ô, Fernando, a gente tem muito para conversar, mas eu quero bater na tecla, e você, por favor, utilize a sua câmera, para convidar as pessoas para estarem no Instituto Fernando Calixto, e você tem um convite para fazer sobre o dia 21. Isso. Por favor. Então vamos lá, pessoal. Aqui em Uberlândia, o Instituto Fernando Calixto promove uma série mensal de concertos. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas cadê os concertos? Cadê os concertos de música clássica, né? Então, o nosso instituto ele tem a proposta de trazer artistas locais, nacionais, inclusive internacionais. E muitos desses concertos eu mesmo toco. Então, no dia 21 agora, eu tô com um programa novo, um programa dedicado a trilhas sonoras, mas com uma curadoria, sabe? Muitas obras eu pesquisei 4, 5, 6 partituras para escolher o melhor arranjo para a noite. Então a gente vai ter um concerto no Nininha Rocha, dia 21, dedicado a trilhas sonoras. Então tudo isso que a gente gosta de Harry Potter, Interestelar, Piratas do Caribe, Forrest Gump. Eu acho que vai atrair muita juventude, Cinema, né? Paradiso. Eu pensei em todo mundo. Eu pensei em todo mundo ao montar o programa. Eu não quis fazer uma coisa só de filmes de agora. Nossa, Cinema Paradiso, Levita também. Então eu aguardo todo mundo aí no dia 21 no Cine Teatro Nininha Rocha. Os ingressos são pelo Simpla. Quantos lugares? É um teatro pequeno, 150, salvo engano, algo por favor, com relação gente, a isso, né? Quantas pessoas, porque eu trabalho com teatro também, né? Já disse aqui, as pessoas falam, acabou o ingresso. Gente, nós estamos anunciando isso com antecedência. Garanta, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. No do Chopin mesmo já não tinha depois na hora. Já estava assim, a gente ainda organizou ali. E esse do dia 21 né? Também vai lotar. Se Deus quiser. Lógico que vai. A ideia é trazer música e proporcionar para o maior número de pessoas possíveis em todos os nossos projetos. Até que a gente tem aqui na cidade muitos amantes de música, formando uma nova comunidade. Mas, Fernando, o que eu quero te dizer é sobre isso. Esses amantes já estão por aí, já existem. É que você acabou de chegar. E a gente está aqui para divulgar isso, para que esses amantes te procurem e se revelem, e se mostrem, e tomam atitude. Entendeu? Porque esse tomar de atitude é muito importante. As pessoas não podem ficar esperando que a chuva caia do céu. Mas a gente tem que pensar também na geração que está chegando e nos programas educacionais. Por isso que eu falei de aliar junto ao esporte, junto às escolas. Entende? Porque a leitura é uma cidade de quase 1 milhão. Agora eu entendi essa questão flutuante, né? Então, assim, o que são 150 pessoas, se a gente vai falando especificamente desse concerto? E o tanto que Uberlândia também pode se tornar um polo cultural, de cultura clássica em todas as suas vertentes. Verdade. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Bom, eu já te falei que... Nós estamos fazendo, né? Eu sou um divulgador nato seu desde que eu te conheci. Mas quando eu falo a gente, eu estou falando assim, a sociedade em geral, os empresários, as pessoas que têm voz. Gente, né? vou puxar a orelha de vocês, hein? Se não procurar o Fernando, por favor. Vamos fazer sim daqui uma cidade cultural, com música clássica, erudita, porque mexe com tudo, Fernando. Mexe na sua disciplina, na sua pontualidade, no seu amor, na sua vida sexual, mas com tudo. Na sua forma de comunicar com as pessoas. Em tudo mesmo, entendeu? A gente fica também um pouco mais paciente. A música, muito sabe? Bem dito. A gente fica mais... A serenidade. Isso. Porque a gente aprende a escutar, né? Música é sobre som. Nossa, e saber, na minha profissão, saber escutar é uma divindade. Porque nem todo mundo sabe escutar, né? Porque tem que ser ensinado. É isso que a gente luta. Para não ser assim, quem tem talento tem, quem não tem, não tem. Por exemplo, quem nasceu com talento para escuta, mas quem não nasceu pode ser ensinado. É verdade. E é aqui que a gente quer atuar. Olha, Fernando, você tem alguma coisa que você queira dizer, que eu não te perguntei, que seja legal? Só agradecer pela oportunidade, verdadeiramente falando. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer poder falar um pouquinho do meu trabalho, honrar minhas raízes, falar do meu pai, da minha mãe, que foram tão importantes,
da minha esposa, que aguenta a casa cheia de gente, todos os projetos que eu tenho, né? O seu filho lindo. Meu filho. Cada dia ele põe uma roupa diferente, né? Outro dia eu vi ele de astronauta. É isso, e os cães, né? Agora são só 2, mas já foram 6, porque a natureza, os animais, eu não consigo pensar em alguém que goste de arte, que não goste de natureza, dos animais. Não tem entendo, como. não tem como. Eu gosto até de ficar meio distante dessas pessoas. Ô, Fernando, a Mariacélia mora no seu bairro, né? Mora pertinho. Eu moro no Caraíba, ela no Morada da Colina. É pertinho. Isso, não, é pertinho. Pertinho. A gente frequenta ali casa um do outro. Mariacélia, eu sou apaixonado em você. Ela sabe disso. Eu também. Se não sabia, tá sabendo agora. Né? Fernando, para a gente terminar de verdade, dá o seu último recado para cá. Então, pessoal, a gente, né, o Instituto Fernando Calixto, que tem sede em Brasília, mas a gente quer fazer tudo o que a gente pode lá, aqui também para vocês em Uberlândia. Tá? Estamos de portas abertas para o ensino, para vocês frequentarem os nossos concertos e para ajudá-los nessa caminhada de desenvolvimento artístico. Olha, muito obrigado, Fernando. Obrigado a você pela audiência. Obrigado aos meus patrocinadores. Ainda tem lugar para mais um, viu? Então é só entrar no direct aí que a gente consegue arrumar isso. Dizer que para mim foi uma honra te receber aqui de uma maneira como essa, porque na sua plateia eu sempre estarei. Muito obrigado. Nossa. Muito obrigado mesmo. Se eu tiver a oportunidade de sair daqui para ir em Brasília para te ouvir, lá eu estarei. Tá bom? Obrigado. Dentro dos patrocinadores, eu quero agradecer o Bombom Café, que é uma cafeteria com cafés mineiros, porque o café hoje é quase um whisky, né? Tem blends diferentes, uma série de coisas, e não use açúcar. E tem também chocolates brasileiros de Gramado, que são um dos melhores do Brasil e do mundo. E se você falar, o chocolate belga é melhor do que o suíço. Gente, o cacau é daqui do Brasil. E a Suíça, a Bélgica, tudo quanto é lugar, vem comprar o nosso cacau. Então, você fala, o suíço é melhor. O cacau é nosso, gente. Né? Então, dentro dessa questão, tá aqui para você. Uau! Chocolates do Bombom Café. Que coisa linda! Que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado a você e também ao Bombom Café, tá? Muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande prazer. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Na próxima semana, eu já sei o entrevistado, mas eu vou deixar você aí no suspense. E obrigado sempre pela sua audiência. Até semana que vem. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.